Então, boa noite, Luciana, boa noite, Rafael, um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de explicar um pouquinho da patologia e da dificuldade que se tem de ter acesso a uma biópsia rápida e de qualidade, né? Então, nós temos aí como a Merula também a nossa apoiadora eterna, e eu agradeço ela assim de coração, a importância da biópsia e do diagnóstico anatomopatológico. Nada se faz se você não tiver o começo, que é o diagnóstico definitivo. E o diagnóstico definitivo, você pode ter uma série de outros equipamentos sofisticados e ressonâncias magnéticas para identificar um tumor na próstata, ou a mamografia digital para identificação de um nódulo na mama, mas o diagnóstico ele é feito a partir do diagnóstico anatomopatológico. Então, você precisa ter o material feita uma biópsia e tem que ter o patologista para análise. E essa identificação, ela vai, então, todo o tratamento e toda a definição do prognóstico, dos passos a serem seguidos, ele se dá a partir daquele momento. E hoje a gente já está num ponto de sofisticação que, né, depois de todas essas descrições das vias de carcinogênese moleculares, nós temos, então, não só um diagnóstico histológico, mas todo um diagnóstico molecular que vai determinar não só o prognóstico, mas fundamentalmente o tratamento desse paciente. E isso tem, a evolução disso é uma coisa absolutamente inevitável, que a gente começou né, com as determinações das translocações, das leucemias, depois, né, da descoberta da mutação do CKIT, né, no GIST, né, no tumor do trato, predominantemente do trato gastrointestinal, que antigamente não tinha tratamento, né, e que a partir daí você desenvolveu drogas específicas para o tratamento de alterações moleculares específicas. A mama foi uma dessas, um desses primórdios, o tumor mais comum na mulher e o tumor que mais acomete nós, as mulheres, né? E que a gente, então, também identificou as vias de carcinogênese e que define tratamentos completamente distintos, né? A partir de um diagnóstico histológico relativamente semelhante entre eles, mas a gente tem, então, drogas específicas para o tratamento das mulheres, inclusive se se usa ou não a quimioterapia para se tratar. Então, qual é o problema da biópsia rápida? Então, nós temos a presença do patologista. Então, nós temos, na realidade, dois pilares, né? Um é uma infraestrutura para você fazer esse diagnóstico de uma maneira correta, mas antes disso, fazer a biópsia de uma maneira correta, né? E depois você tem uma estrutura de recursos humanos, né? Que aí entra o patologista, que eu vou falar especificamente. Primeiro, a condição ideal para se fazer uma biópsia. Então, você tem que ter não só um laboratório próximo, bem montado, para receber uma biópsia, para essa biópsia ser processada rapidamente, ter as informações rápidas, e em 30 dias a gente tem um diagnóstico definitivo para se começar a tratar, mas antes disso, você tem que ter condições adequadas de adquirir essa biópsia da maneira correta. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um cirurgião, de um mastologista, de um urologista, de um radiologista, que tenha condição de fazer uma biópsia rapidamente e em condições ideais. Essas condições são adquirir um número suficiente, uma quantidade suficiente de tumor, que esse tumor seja rapidamente fixado num fixador adequado, né? E que ele fique tempo suficiente ou limite para ele atingir sua melhor maneira, a melhor maneira de fixação que vai proporcionar que todos esses dados que a gente vai dar posteriormente, eles sejam fiéis. Então, que condição é essa? Então, primeiro tem o tempo em você retirar uma biópsia e colocar no fixador. Esse fixador tem que ser um fixador adequado. E, felizmente, o melhor fixador é o mais barato, que é a formalina tamponada, né?
Então, a gente tem essa grande vantagem, a gente já testou vários outros fixadores, mas a formalina, que é o mais barato, é o melhor fixador. Essa fixação ela não pode ser menor do que 6 horas e maior do que 72 horas. Isso implica em você, por exemplo, não marcar uma biópsia de mama no final da tarde, na sexta-feira, se você não tem um laboratório de patologia aberto no sábado, por exemplo. Então, senão você tem que deixar para segunda-feira, porque 72 horas depois você perde a qualidade desse material e essas informações que são absolutamente necessárias para a indicação do tratamento, elas vão se perder. Você precisa, então, se você não tem acesso a um laboratório numa região, você precisa de um transporte, né, de você calcular um transporte que não exceda 72 horas também. Então, essas peculiaridades, elas são muito importantes no momento de você planejar uma biópsia, planejar um serviço que vá se dispor a fazer, por exemplo, as biópsias que você tenha, mas você não tem um laboratório de patologia próximo, né? Então, esses seriam os cuidados pré-analíticos, né? E depois ele vai chegar no laboratório. Para isso também nós temos que ter os laboratórios equipados com material, com equipamentos bons, né? Com bons processadores, para que também você não perca a qualidade desse material durante esse processo ainda chamado pré-analítico, que é o processamento do material. Ele vai ter que ser processado, um processamento bastante artesanal ainda, né? Então são banhos de álcool, xilol, parafina, etc. Essa parafina tem que ser uma parafina de qualidade também. Hoje a gente usa não a parafina que se usava no passado, mas polímeros, né, que são mais adequados, são infelizmente também mais caros, mas que se prestam melhor não só a identificação, ao diagnóstico do tumor naquele momento, mas também que eles vão guardar o material com melhor qualidade para um uso no futuro, se necessário, né? Então, uma das coisas que a gente não tem é laboratório de patologia, né? Então, você tem mais ou menos quase 6 mil laboratórios no Brasil, quase 6 mil. Nós temos 1.300 que atendem o SUS só, né? E a gente tem alguns que atendem, se você considerar alguns privados que também atendem o SUS, nós temos quase 2 mil laboratórios no Brasil que atendem, que conseguem atender o SUS. E qual o problema? Por que nós temos poucos laboratórios no atendimento ao SUS? Porque a gente tinha uma remuneração absolutamente defasada e absolutamente inadequada, impossível para a cobertura de custos, né? Isso aí nós ficamos com esse problema durante 13 anos, né? E no final do ano passado, em dezembro, o Ministério da Saúde fez, então, uma correção nessa tabela de pagamento aos patologistas. Então, isso aqui eu tenho que agradecer publicamente às organizações da sociedade civil, a Oncoguia particularmente, a Abrale, que nos apoiou muito nessa busca dessa correção. Então, você não conseguia, era impossível você envolver um laboratório, você solicitar um atendimento ao SUS recebendo R$ 25 para fazer um diagnóstico de um tumor de mama ou um tumor de estômago, etc. É absolutamente impossível você fazer um processo pré-analítico adequado recebendo R$ 25, né? Então, nós tivemos uma correção dessa tabela no final do ano passado e houve, então, um entusiasmo dos patologistas. Eu achei uma coisa até muito bonita da nossa parte, né? Dos patologistas. Assim, todo mundo falou, ai, que bom, nós vamos... vai ser possível, de novo, atender ao SUS, né? Então, assim, por que os patologistas deixaram de atender o SUS? Não é que eu quero ganhar mais, eu estou ganhando menos, minha margem de lucro está sendo pequena. É assim, não dá para atender dignamente, fazer um trabalho decente recebendo essa tabela, né? Então, os laboratórios deixaram de atender porque não era possível você fazer um diagnóstico decente, você fazer uma patologia decente recebendo essa tabela. Então, assim, isso que aconteceu no final do ano passado. Então, agora nós estamos tendo, talvez, um aumento de disposição de número de laboratórios que atendam ao SUS.
Durante esse período, então, houve um desinteresse pela patologia. Então, nós temos alguns estados onde você tem, algumas regiões do país onde você tem uma cobertura de laboratórios razoável. Os principais são o Sudeste e o Nordeste, né? E os piores são o Norte e o Centro-Oeste. Então, existe nesses locais você tem assim 2, 3 laboratórios em cada estado, né? Então que é absolutamente incompatível com o atendimento à população. Então, eu acho que esse problema é um problema que vai permanecer, né? Porque nós temos que ter formar patologistas para terem para se dirigirem a essas regiões desprovidas de atendimento e abrirem os seus laboratórios, né? Então, agora você entra com a outra parte, que é os recursos humanos. Menos de 1% dos alunos que se formam querem fazer patologia, se interessam pela patologia. O principal motivo, obviamente, é a remuneração, tá certo? Então, a remuneração é o que deixou absolutamente não atrativa a carreira logista. Então, agora nós temos, o que nós estamos tentando revalorizar do ponto de vista social o patologista, para que os alunos de medicina se interessem pela patologia. Nossa idade média está quase 52 anos, né? E então a gente não está conseguindo repor os patologistas. A Sociedade Brasileira de Patologia, ela está fazendo essa ação junto aos alunos de medicina. Então, hoje existem ligas de patologia. Então, nós temos dentro da nossa sociedade áreas específicas para os alunos das ligas de patologia, para os alunos de medicina. Então, nós temos livros, revistas, aulas, debates, etc. Nós organizamos um fórum permanente de educação em patologia. Então, esse fórum ele se reúne permanentemente na sociedade e com planejamento de ações para o ensino de patologia nas escolas, para que esse ensino seja de boa qualidade e esse ensino traga exemplos, traga alguns ídolos, né, nesses professores, porque é assim que a gente é atraído pela patologia. No meu caso foi o Paulo Saldiva, que foi quem me atraiu à patologia, pela maneira que ele apresentava a patologia, que era lindíssima. Então é isso que a gente está tentando fazer nas escolas, para atrair os alunos para a patologia, né? Então a gente está nessa luta. Então a gente tem a sociedade está lutando com a remuneração, que isso aí foi uma correção de tabela, mas essa luta ela tem que permanecer, porque nós temos outras coisas a fazer e outras coisas a investir, e agora o patologista tem que investir na patologia molecular também. Então, nós temos que ter equipamentos, porque ninguém melhor do patologista para caracterizar todas essas peculiaridades moleculares que vão levar a um tratamento correto, né? Então, o patologista que é o responsável por isso, porque você tem técnicas moleculares, etc., e importantes que fazem parte da nossa rotina hoje, estão dentro do laboratório de patologia, mas todas essas caracterizações moleculares das neoplasias, etc., elas tendem a ter uma facilitação, né, para você ter um exame que seja mais barato e mais que você tenha uma cobertura maior. Então, qualquer laboratório possa fazer, como então a imunohistoquímica, para determinar então as drogas-alvo, que é o caso, então, por exemplo, da imunohistoquímica na expressão do PDL1 para o tratamento para a imunoterapia, né? O uso dos inibidores de checkpoint imunológicos. Então, assim, a patologia é fundamental. Acho que a Angélica ela também falou muito bem, e nós estamos muito envolvidos nessa parte do carcinoma do colo uterino. A gente sabe que a citologia hoje ela é a maneira de fazer o diagnóstico. A incidência de infecção pelo HPV ainda é enorme.
Então, assim, a positividade de casos diários, inclusive em laboratórios privados, é enorme. Então, não é uma peculiaridade de uma população que está sem assistência, né? E, além disso, como ela já mostrou, a pesquisa do HPV também. Então, o que a gente faz no câncer do colo uterino, então a gente tentou também passar, né, que o SUS adotasse a citologia em meio líquido. O SUS não adotou, que foi uma pena, porque você tem não só a citologia, os aspectos citológicos e a identificação dessas lesões pré-neoplásicas, né, pré-invasivas, etc., mas você tem a possibilidade de identificação do HPV, que é o que a gente faz de rotina. Então, isso seria uma coisa muito, muito melhor, né, você incorporação da citologia em meio líquido. Né? E também, como ela falou, talvez a identificação só do HPV num processo de autocoleta, por exemplo, que resolveria grandes problemas que nós temos. Né? Então, você tem grandes populações não assistidas, como do norte, por exemplo, populações indígenas, ribeirinhas, etc., que a gente poderia fazer essa pesquisa direta né, do HPV através de uma autocoleta, e a gente sabe que isso aí é bastante eficiente. Né? A partir dessa identificação do HPV, nós iríamos, então, atrás dessas pacientes para a coleta da citologia e eventualmente, de uma biópsia, etc., para a identificação do carcinoma do colo uterino ou das lesões pré-neoplásicas, para a instituição de um tratamento precoce. Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu não sei se depois, talvez, num debate, a gente possa falar mais a respeito de algum ponto particular que eu não tenha me feito clara aqui. Agradeço a oportunidade, Luciana, Rafael, muito obrigada aí por acolher a Sociedade Brasileira de Patologia e nós patologistas.